Heróis do mundo real. Lendas que inspiraram nações e trouxeram esperança. Mas e se a verdade fosse muito mais obscura do que jamais imaginamos? Bem-vindos ao canal Deixa eu te contar. Nikola Tesla foi um inventor muito talentoso na história humana, mas também tinha ideias estranhas e perturbadoras sobre como a sociedade deveria funcionar. Ele sugeriu coisas como esterilizar criminosos e doentes mentais à força, inspirado em ideias eugenistas que buscavam eliminar pessoas indesejáveis da população. Tesla acreditava em algumas das mesmas coisas que Hitler, querendo usar esterilização e extermínio para purificar a raça humana. Ele argumentava que, no passado, apenas os mais fortes sobreviviam, mas com a pena que a sociedade sentia pelos menos aptos, eles continuavam a ter filhos, o que ele achava que deveria ser evitado. Tesla também sugeriu tornar o casamento impossível para criminosos. Essas ideias são consideradas perturbadoras e não são aceitas ou aplicadas em nossa sociedade atualmente. Algumas pessoas afirmam que Abraham Lincoln era racista, embora ele tenha reconhecido que a escravidão era errada. Em 1858, quando Lincoln derrotou Stephen Douglas, ele deixou claro que não apoiava igualdade social e política entre brancos e negros. Ele até se opôs ao direito dos negros de votar ou casar com brancos. Uma coisa pouco conhecida sobre Lincoln é que ele era um forte defensor da colonização. Ele acreditava que se todos os negros fossem enviados para a África, o problema da escravidão desapareceria. Ele defendeu a colonização e até planejou enviar escravos libertos para a Libéria, um estado africano fundado por colonizadores americanos em 1821. Em 1862, Lincoln organizou uma delegação de homens e mulheres recentemente libertos para discutir um plano de colonização da América Central. Ele argumentava que transformar a América Central em uma grande colônia dos Estados Unidos seria benéfico, pois muitos escravos libertos poderiam começar uma nova vida lá. Ele acreditava que isso seria melhor para todos, mas esse plano não se concretizou. Madre Teresa foi proclamada santa pelo Papa Francisco, mas nem todos concordam com isso. O problema é que, para alguém ser considerado santo, o Vaticano precisa reconhecer 2 milagres genuínos que tenham acontecido durante a vida da pessoa. Esses milagres devem ser algo que só uma pessoa piedosa poderia realizar, como curar uma doença incurável ou caminhar sobre a água. Os 2 milagres atribuídos à Madre Teresa foram reconhecidos em 2003 pelo Papa João Paulo II e em 2015 pelo Papa Francisco. Ambos os papas afirmaram que ela curou uma mulher e um homem de seus tumores. No entanto, esses casos foram fortemente contestados, especialmente porque o médico que tratou um desses tumores com medicamentos afirmou que não houve nenhum milagre, apenas o resultado dos tratamentos médicos. Há muitas críticas em relação aos centros de medicina que Madre Teresa iniciou. Às vezes, as condições eram tão precárias que os pacientes ficavam ainda mais doentes. Um documentário mostrou agulhas de medicamentos vencidos sendo lavadas e reutilizadas, e voluntários não treinados cuidando de pessoas com doenças altamente contagiosas. Madre Teresa acreditava que os pacientes só precisavam se sentir amados por Deus e morrer em paz, não necessariamente receber cuidados médicos adequados. Especialistas médicos não concordaram com isso e criticaram suas instalações, chamando-as de lares para os moribundos ou casas para os doentes. Embora Madre Teresa seja conhecida por sua obra humanitária, há evidências de que seu principal objetivo era converter o maior número possível de pessoas ao catolicismo. Isso muitas vezes acontecia às custas dos pobres e doentes. O jornal The New York Times chegou a dizer que ela estava menos interessada em ajudar os pobres e mais interessada em usar a caridade como meio de expandir suas crenças católicas romanas. Além disso, Madre Teresa teve amizades próximas com pessoas ricas e poderosas, como o ditador haitiano Jean-Claude Duvalier, que foi acusado de crimes contra a humanidade, e Charles Keating, uma figura central na crise de habitação e empréstimos dos anos 80. Há também questionamentos sobre o destino do dinheiro recebido por Madre Teresa e suas organizações. Ela recebeu milhões em doações, mas parece que pouco foi gasto em benefício direto dos necessitados.
O que aconteceu com esse dinheiro ainda é um mistério sem resposta. Gandhi, logo depois que seu pai faleceu em 1885, foi para a África do Sul. Foi lá que ele começou a se envolver em atividades sociais e deu grande parte de sua vida adulta, de cerca de 1893 a 1915, quando tinha entre 20 e 40 anos. Tudo isso aconteceu muito antes dele se tornar famoso como líder na luta pela independência da Índia. O que muitas pessoas não sabem é que Gandhi foi racista enquanto esteve na África do Sul. Ele lutou pelos direitos dos indianos que viviam lá, pois a África do Sul era uma colônia britânica como a Índia, mas não se preocupou com os sul-africanos. Em um de seus discursos em Bombaim, em 1896, ele fez comentários ofensivos sobre os africanos, chamando-os de primitivos e incivilizados. Ele até disse que a única ocupação deles era a caça, e que eles eram preguiçosos e nus. Isso aconteceu em 1908. Portanto, apesar de Gandhi ter dedicado muito de sua vida para ajudar o povo indiano, ele não demonstrava o mesmo cuidado com as pessoas de pele escura. Em 1980, Evan Walker Harris publicou um artigo em Física, sugerindo que Einstein talvez não fosse o gênio que pensamos que ele fosse. Harris afirmou que a primeira esposa de Einstein, Mileva Maric, desempenhou um papel fundamental no artigo sobre a teoria da relatividade especial em 1905. Ele sugeriu que Einstein não foi capaz de descobrir tudo sozinho e precisou da ajuda de sua esposa, mas nunca a reconheceu, e acabou se divorciando dela. A maioria dos historiadores e físicos rejeitou essa ideia. Galena Weinstein, do Centro de Estudos Einstein na Universidade de Boston, acredita firmemente no gênio de Einstein, baseando-se em cartas escritas por ele e sua primeira esposa. Essas cartas mostram que eles não trabalharam juntos em questões relacionadas à física. Em vez disso, Mileva era mais uma confidente com quem Einstein trocava ideias. Não sabemos ao certo qual história é verdadeira, mas há algo estranho acontecendo. Einstein, definitivamente, era um físico muito brilhante, mas precisamos questionar se ele era um gênio completamente por conta própria ou se contou com alguma ajuda de sua primeira esposa. Walt Disney nasceu em 1901, no segundo ano do século XX. Nos próximos 65 anos, ele se tornou um magnata dos negócios e um nome importante na indústria cinematográfica. Em 1928, Disney criou um esboço de um rato, que se tornaria o rosto da Disney. Inicialmente, ele planejou nomeá-lo Mortimer Mouse, mas sua esposa, Lily, convenceu-o a escolher Mickey, que ela achava mais bonito. Embora Walt Disney tenha sido bem-sucedido e próspero, também foi alvo de muitas controvérsias. Houve rumores de que ele era antissemita e racista, e sua associação com o Bund germano-americano, uma organização pró-nazista, gerou polêmica. Ele também foi acusado de disseminar estereótipos racistas em seus filmes, embora tenha tido defensores que afirmavam que ele não era preconceituoso. Essas suspeitas sobre a discriminação e racismo de Disney continuam sendo debatidas até hoje. Atualmente, você pode ver o rosto de Che Guevara em muitos lugares, embora algumas pessoas não saibam seu nome. Ele era um famoso revolucionário argentino e marxista, e teve um grande impacto no século XX. A icônica foto dele nas camisetas é uma das mais famosas do mundo. Che Guevara conheceu Fidel Castro em 1954 e se juntou à rebelião em Cuba. Depois disso, ele tentou iniciar mais revoluções em outros países, mas acabou sendo capturado e morto em 1967. Muitos o veem como um anti-herói revolucionário que ajudou a libertar Cuba, mas, na verdade, ele era uma pessoa cruel. Ele gostava de matar e chegou a mencionar que apreciava o cheiro de pólvora e sangue. Além disso, ele criou campos de trabalho forçado em Cuba, semelhantes aos gulags soviéticos, onde muitas pessoas foram torturadas e executadas por sua ordem direta. Che Guevara era uma figura histórica que tinha um lado sombrio. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.